moldes do ano passado, a gente vai fazer algumas apresentações de alguns temas em dupla. E hoje eu sou a Graciele e a Gabriele, tá? Não vai seguir a combinação de nomes para os próximos, tá? É só hoje. E antes da gente iniciar com o tema, a gente vai pedir para a dona Sandra fazer uma oração para a gente, tá bom? Então vamos relaxar para ouvir a oração. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, espiritualidade boa e amiga, sempre presente, nos ajudando, nos auxiliando. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para aprender um pouquinho mais, evoluir um pouquinho mais. Que possamos silenciar a nossa mente, o nosso corpo, dando um tempo para as nossas argúrias, as nossas amarguras, e estarmos aqui dentro, com a mente aberta, o coração aberto, com atitudes pensadas, para recolhermos um pouco mais do conhecimento que a Grace e a Gabi, acolhida pela espiritualidade, inspirada pela espiritualidade, fará a explanação de acordo com seus estudos. Que possamos estar atentos, conectados, para poder guardar e aplicar na nossa vida cotidiana. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mestre. Obrigada, Espíritos amigos, nossos guardiões, por essa oportunidade. A oportunidade da vida para aprendermos a ser melhor a cada dia. Que assim seja. Então, os nossos temas vão tratar dos fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação e alguns outros, como a história da família Fox, até chegar no Allan Kardec e como iniciou a decodificação do Espiritismo. Então, a gente começou com algumas coisas que a gente procurou, alguns diálogos, alguns relatos, mas sempre ficou tudo muito fragmentado, não tem nada muito aprofundado a respeito de diálogos com o espírito antes mesmo porque assim, o espiritismo se considerou como doutrina na França a partir da codificação realizada por Allan Kardec. Então, antes disso, eram conceitos e características assim pontuais, nada muito aprofundado. Tipo, no Egito Antigo, eles até acreditavam, mas eles pensavam que a gente reencarnaria no mesmo corpo. Por isso que até eles realizavam a mumificação, né? Que eram uns rituais de mumificação, porque eles acreditavam que os faraós voltariam no mesmo corpo e iriam querer a sua riqueza, o que tinham deixado, tudo. Daí, na tradição budista, né? Que é uma religião nascida nos países asiáticos, eles já acreditavam em reencarnação e que o espírito renasceria em um novo ser. Aí no cristianismo, judaísmo e islamismo também encontramos algumas profecias, revelações que a gente consegue entender por ser um tipo de mediunidade. E na Idade Média, né, a Igreja Católica, ela considerava quem não seguisse os dogmas ou que conversava com espíritos ou anjos, que eram pessoas endemoniadas e que praticavam bruxarias, tudo, e aí queimavam na fogueira da Inquisição. Acho que talvez por medo, né, do desconhecido, com medo de pessoas que faziam revelações a respeito do que estava acontecendo, tudo, né? Enfim, a mediunidade não era vista com naturalidade. Hoje ainda a gente sabe que muitas pessoas ainda não veem dessa maneira, não é natural para algumas pessoas. E acho mesmo que seja pelo medo do desconhecido, pela falta de informação, mas, enfim, tem pessoas que têm seu tempo, a gente precisa chegar num momento que a gente vai ter a oportunidade de conhecer e se permitir conhecer algumas coisas. Mas aí o acontecimento, então, o pré-espiritismo, que chamou a atenção do Allan Kardec, acabou chegando ao Allan Kardec, foram das irmãs Fox. Então, a gente vai falar um pouquinho da família Fox.
família Fox era de origem canadense, metodista, extremamente religiosos. Eles não acreditavam em espíritos, né? Até porque não era o segmento deles, não se falava na época a respeito. Eles se mudaram para uma casa modesta, né, em Hydesville, né? Era 30 quilômetros de Rochester, fica ali na região de Nova York, nos Estados Unidos. Isso em dezembro de 1847. Para lá, a família foi o pai, o Sr. Fox e a Sra. Fox, pai e mãe, e 2 filhas pequenas. Eles tinham outros filhos que não foram porque já eram casados, tal, só estavam as 2 menores em casa, que era a Kate e a Margaret. Tá? Ali fala entre 7 e 10 anos, tem outras pesquisas que informam que seria 14 e 11 anos a idade delas, mas, enfim, não tem nada que seja fiel, que diga que realmente é aquilo. Mas, enfim, eram 2 pré-adolescentes. Tá? E, na época, também tinha a filha Lia, que era uma filha mais velha, casada, e lecionava música em Rochester, que ficava próximo dali. E a fonte mais conhecida e divulgada a respeito da família e do que ocorreu na casa deles na época é um depoimento da senhora Fox, tá? Que foi publicado no livro do História do Espiritismo, que o autor é o Arthur Conan Doyle, que foi um médico e escritor e ficou muito famoso por escrever as histórias do Sherlock Holmes. Então, a senhora Fox, ela relata que assim que eles se mudaram, eles já começaram a perceber barulhos, movimentos, a impressão que se tinha eram pessoas subindo e descendo escadas, e estavam sendo incomodados por aquilo, quase não dormiam à noite. No começo começou mais leve, às vezes confundiam com animaizinhos, porque são casas de madeira, e assim, eu já morei em casa de madeira, e no forro uma vez entrou um gato, e parecia gente andando dentro de casa, né? E talvez era a sensação que eles tinham. Eles não acreditavam em espíritos, então era a última opção que eles teriam, era achar que seria um espírito tentando se comunicar. Foram passando os meses e a perturbação continuava. E cada vez mais forte. Até que chegou a noite de 31 de março, que eles relatam que eles já estavam cansados, abatidos, quase doentes, porque já não dormiam mais há muitas noites, há muitos meses. Então, eles deitaram até mais cedo, né? Por volta de 7, 8 da noite, eles se deitaram porque eles pretendiam dormir e descansar. Foi quando iniciaram os barulhos, até um pouco mais forte do que de costume. Inicialmente, os barulhos ficavam num determinado ponto da casa, que era próximo ao quarto das meninas. Com o tempo, as meninas muito assustadas acabaram se mudando, botando a cama para o quarto dos pais, porque elas tinham muito medo. E então começaram os barulhos e foram se intensificando. Até que uma das meninas resolveu, eles levantaram, né, foram atrás de ver, fizeram experimentos, tipo, foram numa porta achando que era aquela porta. Então, o marido ficou de um lado, a esposa ficou do outro lado da porta, e eles percebiam que o barulho, as batidas vinham daquela porta. Só que nenhum e nem outro batiam na porta. E aí as meninas levantaram também, e uma delas resolveu falar com o espírito. E ela disse, batendo palmas: Senhor Pé Rachado, faça o que eu faço. Em seguida, ele bateu palmas e repetiu o número de palmadas que a menina tinha feito. Quando ela parou, parou também. Então a mais velha disse brincando: agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3, 4. E bateu palmas. E junto com ela o barulho se repetiu, coincidindo o número de palmas. E aí continuou se produzindo como antes e tal. E a menina mais nova achou assim: não, mãe, amanhã é 1º de abril, devem estar querendo brincar com a gente. E aí a senhora Fox, que também se chamava Margaret, igual a filha, resolveu começar a fazer perguntas. E aí a primeira pergunta dela foi a idade dos filhos. Então se fez ouvir a idade dos filhos com um intervalo entre um e outro para identificar que ele estava dando a idade dos filhos. No último, ele fez uma pausa menor e 3 batidas mais fortes. Que aí ela lembrou
e percebeu que ele estava indicando, inclusive, a idade do filho que tinha morrido aos 3 anos. E que ninguém, nenhum vizinho, que talvez que ela pudesse achar que tinha um vizinho brincando com ela a respeito disso, nenhum vizinho saberia dessa informação, ou a idade exata dos filhos, para poder fazer isso. Então, aqui é uns retratos da família, né, o pai e a mãe. E em cima a Kate, a do meio a mais velha, que é a Lia, que era casada na época, e a Margaret. Aqui já falei. Tá. Então a mãe resolveu estabelecer então uma outra conversa com o espírito e foi fazendo perguntas, né? E aí ela pergunta: é um ser humano que me responde tão corretamente? E aí fez-se um silêncio. E ela perguntou: é um espírito? Aí houve 2 pancadas. Ali eles passaram a entender que 2 pancadas seria o mesmo que sim. Em seguida ela pergunta: é um espírito assassinado? 2 batidas. Foi assassinado nessa casa? 2 batidas. A pessoa que o assassinou ainda vive? 2 batidas. Então, e aí foram fazendo as perguntas e ela também perguntou o seguinte: se eu for chamar os vizinhos, você vai continuar a responder? E 2 batidas. Então ele afirmou que mesmo que ela chamasse outras pessoas e que se ela fosse fazendo perguntas, ele ia continuar respondendo, e ele reafirma que sim. Nessa de chamar os vizinhos, eu fiquei pensando, né, eu não sairia de casa não por medo também, mas assim, lá faz muito frio, é início de primavera, naquela região é muito frio. Então, início de primavera, as noites são frias. E os vizinhos se dispuseram a ir até a casa, até achando que era uma brincadeira que eles estavam fazendo, ou as meninas pudessem estar fazendo, né? Então, saíram no meio da noite para verificar. E aí foram feitas uma série de várias perguntas, diversas perguntas, até conseguir... eles até criaram um método de alfabeto, né? Tipo, uma batida a letra A, 2 batidas a letra B, 3 batidas a C, e assim por diante até o final do alfabeto. Então, eles acabaram descobrindo que a pessoa assassinada, que o espírito que falava com eles, era de um mascate, um vendedor que passava nas casas, né, vendendo, viajava, passava vendendo seus produtos. E ele foi assassinado naquela casa, já havia 5 anos, numa terça-feira à meia-noite, com um golpe de faca no pescoço, e foi por causa de $500. Eu fiquei assim, pensei, $500, né, não é nada, hoje por volta de R$4.000, né? Só que aí eu li lá que $500 era o equivalente a mais de um ano de salário na época. Então, não tem motivo, né? Morreu, mataram, a vida não teria valor, mas era uma quantia bem significativa. Que ele tinha sido enterrado na adega, que a época que ele morreu, ele tinha esposa e 5 filhos, que eram vivos todos à época que ele tinha morrido, mas que a esposa havia morrido depois. Ali não informa quem foi o assassino. Depois, baseado em pesquisas e vendo quem tinha residido naquela região, naquela casa, no período em que ele informa a morte, tinha sido o... Perdi aqui o lugar da família. Enfim, depois eu acho. Foi morto por uma família, mas assim desconfiou-se porque os empregados daquela família tinham sido dispensados na chegada desse mascate. Ele tinha ido, ele ia pernoitar lá, e a família dispensou os empregados domésticos. E passou-se alguns dias que a família tinha orientado a retornar depois de alguns dias. Talvez, por esse relato, suspeita-se que talvez eles tivessem a má intenção de fazer algo com essa pessoa, né? Então, daí com isso, passaram a noite, começaram a escavar a adega durante a madrugada, né? Então, quem liderou essa escavação foi um filho mais velho da família Fox, o David. Então, eles começaram a escavar, escavaram alguns metros e chegaram na água e não encontraram nada. E depois quando foi no verão daquele mesmo ano, eles acabaram, o David Fox resolveu
voltar novamente à escavação e não encontrou uns restos de cal, de cabelo e de esqueleto humano, alguns ossos. E esses ossos, um médico atestou que realmente era de uma pessoa, só que não encontraram todo o esqueleto. O esqueleto do Charles Rosman ele foi encontrado 56 anos depois, nas ruínas da casa, por acaso. Né? Ele tinha umas crianças, existia só os restos da casa, tinha umas crianças brincando na região onde ficava a adega, e por trás de uma parede descobriram esse esqueleto humano. Tá? E junto do esqueleto, uma lata, que era comumente usada pelos mascates da época. Então, eles, voltando às histórias que tinham acontecido em Hydesville, eles tiveram a certeza de que aquele corpo era o do mascate. Pela troca de lugar, eu acabei deduzindo que houve troca. Tipo, enterraram num lugar e acabaram resolvendo trocar o esqueleto de lugar por medo de serem descobertos, talvez, algo assim. Mas, enfim, com o que aconteceu, tudo, foram colhidos relatos da família, de vizinhos que presenciaram as respostas do espírito. E muita gente, durante aquela noite, na noite de 31 de março para 1º de abril, durante o dia 1º de abril inteiro, dia 2, houve muita gente, fala-se em centenas de pessoas, de vizinhos. Né? A rede de comunicação não tinha nem internet na época, imagina se tivesse, né? Ia dar milhares. E, por conta disso, chamou muita atenção, enfim, e alguns vizinhos, aí foram passando os dias, e alguns vizinhos começaram a pressionar a família, dizendo que tinham sido as meninas que tinham inventado aquilo, que era uma brincadeira de criança, que aquilo não podia ser verdade, enfim, o que forçou a família ir para se instalar na fazenda do filho mais velho, para se proteger por conta dessa pressão toda. Só que aí os barulhos, as batidas continuavam. Também não há relato que era o mesmo espírito fazendo essas batidas e nos outros locais. Mas as batidas nessa fazenda continuavam, o barulho na casa, enfim. A irmã mais velha, Lia, resolveu então vir de encontro à família e separar as irmãs, levar uma delas para viver com a Lia e uma ficar com a mãe para ver se os barulhos paravam, porque elas achavam que era algo que as meninas juntas faziam. Só que não resolveu. Na casa da Lia, muito barulho, mesa se mexendo, móveis se arrastando, coisas quebrando, e parece até que intensificou à medida que elas se afastaram. E com isso, a Lia acabou se juntando a elas, né? A Margaret, a Kate acabou, nas apresentações de início, a Kate era menor, acabou sendo poupada, para não ser muito exposta, porque era ainda muito pequena. E elas acabaram começando por se apresentar em teatro. Então, em novembro de 1849, o jornal Daily Advisor anunciou a primeira apresentação das irmãs Fox, no maior teatro da cidade, com a capacidade de 1.200 pessoas. O ingresso era 25 cents de dólar. E com 50 cents, podia ir um cavalheiro e 2 damas entravam. Então, encheu, né? Então, aí elas ficaram famosas, aquilo começaram a se apresentar em público, e durante a apresentação, no início achou-se estranho, porque ali, até então, não tinha apresentado nenhum fenômeno mediúnico, nenhum poder. E, de repente, ela se juntou a Margaret, e as duas começaram a intensificar os efeitos, né? Então, as mesas se levantavam, tipo, balançavam num pé e outro batia com um pé e depois o outro, respondiam perguntas, giravam, só que as perguntas sempre eram superficiais e não eram com profundidade, porque onde elas iam era para curiosos, e não eram curiosos com o intuito de estudar, eram curiosos porque talvez também entendessem achassem que fosse uma brincadeira, uma moda, algo novo para chamar atenção, enfim. Só que no final dessa primeira apresentação, eles formaram uma comissão de investigação. Então, eram 5 pessoas que tinham que investigar a fundo os fenômenos. A Kate, como ela não fez parte da apresentação, ela acabou sendo poupada, então foi só a Lia e a Margaret para essa investigação. O primeiro teste já foi no dia seguinte à apresentação.
que foi privado, né? E o relatório final irritou as pessoas, os céticos, né, que não acreditavam. Então, uma nova comissão, mais rigorosa, foi formada e outros métodos de investigação adotados. Elas foram amarradas pelos pés, pelas mãos, amarravam elas por cima das roupas, várias cordas para segurar bem a roupa encostada do corpo. E até um médico com estetoscópio ele foi fazer a ausculta dos pulmões, porque para ele descartar o ventriloquismo, que se ele percebesse alguma vibração dos pulmões, ele ia deduzir que eram dessa maneira que elas faziam os barulhos. Só que, novamente, esse outro comitê deu o relatório deles foi que não tinham como provar que não era fraude. Então, no outro dia, um outro comitê foram testar novamente e examinar novamente as meninas. E aí eles pegaram 5 mulheres, então, e foram investigar, fizeram num quarto fechado com as meninas, onde elas tiraram as roupas e foram inspecionadas no corpo, por baixo da roupa, nas partes íntimas. E essas mulheres procuravam algo que elas poderiam usar de alguma maneira, porque fizesse barulho e fizesse todo aquele estardalhaço. Novamente, eles não conseguiram comprovar nada. E a partir daí foram se apresentando em vários outros lugares, outros testes. Em alguns momentos, a Kate, que era menor, acabou se unindo, onde tinha os maiores espetáculos, os mais impressionantes quando estavam as 3 juntas, e também os melhor remunerados, né? Então, nos anos seguintes, jornais, revistas, palestras, né, os sermões e conversas de salão, por toda parte, citavam as mesas girantes. Era o assunto do momento. Então, isso foi se espalhando nos Estados Unidos e chegou na Europa. Então, as pessoas se reuniam em volta da mesa, se juntavam, eles acreditavam que tinha que juntar, tipo, as mãos tinham que se unir e encostar a pontinha do dedo com cada um, que achavam que isso faria criar uma corrente e trazer os espíritos. Esse processo de comunicação às vezes demorava, às vezes não acontecia, porque ele só aconteceria dependendo da força dos médiuns que estavam ali reunidos. Porque os efeitos eles precisavam do médium, né? Ele não acontecia se não houvesse nenhum médium. Mas como eles não sabiam, eram os testes que eles iam fazendo. E aí, por isso que eles às vezes não conseguiam nenhum contato, mas não por falta de manobras, mas por falta de ter os médiuns. Então, ali tem um processo que eles faziam, né, das mãos dadas, mas provavelmente tinha os médiuns, né, por isso que acontecia a levitação. Então, daí passaram muitos anos, passaram uns 8, 10 anos, e a Lia e a Meg novamente passaram por nova prova, sendo patrocinada pelo jornal Boston Courier. Tá? E a recompensa era $500 para quem provasse a comunicação com os espíritos. Nesse processo, se formou uma equipe com 4 professores renomados de Harvard, entre eles o matemático e astrônomo Benjamin Peirce e o biólogo e cientista natural Louis Agassiz. Só que, na avaliação deles, eles não conseguiram nenhum efeito, as irmãs não conseguiram produzir nenhum efeito forte que merecesse mais investigação ou que impressionasse. Porque eu acredito, como se passou os anos, a finalidade da mediunidade delas era para chamar a atenção para que se fosse investigado, para que se fosse propagado o espiritismo. Como talvez pelo mau uso da mediunidade, foi enfraquecendo, porque não era mais interessante, já tinha se passado muitos anos. E já tinha feito com que uma onda de médiums aparecesse e por toda parte. Isso, por si só, já era suficiente para chamar a atenção lá do Allan Kardec na França. Então, no fim, ninguém recebeu recompensa, porque realmente não produziram efeitos que fossem que fossem relevantes, né?
Então, acabou surgindo as mesas girantes em vários lugares, tal, muitos médiuns acabaram aparecendo. No caso ali, eles foram desenvolvendo, né, meios de ter respostas mais desenvolvidas pelas letras do alfabeto. E aí também aqui é interessante porque você pensa que se for escrever por letras, tu pega aí uma palavra com 8 letras, com um monte de M e L, são letras que vão muitas batidas para cada letra. Então, foram muitas horas de empenho, de estudo, de esforço dos médiums, porque também há um desgaste para o médium, né? Para que se conseguisse a fazer as perguntas e obter as respostas, né? Então, imagino também que cansativo quando as perguntas eram frívolas, né? Sem fundo científico, que cansativo a espiritualidade se mover toda para vir para as pessoas perguntarem, quero o número da loteria, como é que vai ser meu futuro, eu vou casar, eu vou ter filho, né? Imagina, coitados, né? Quanto que trabalharam para fazer a gente entender que não é isso. E então, à medida que foram as respostas sendo mais precisas, melhorando a comunicação, né? E aí foi evoluindo o método que é as cestas de bico, ou cestas peão, que era uma cesta que botava um lápis no meio, e 2 pessoas apoiavam a mão e a caneta, só que também as pessoas eram médiums, né? Se não fossem médiums, não haveria comunicação, a cesta também não se mexeria. Então, ali é o exemplo da cesta de bico, e mais tarde acabou passando para a escrita direta, que seria a psicografia. Então, como as mesas girantes funcionavam, né? Representavam o ponto de partida da doutrina. Precisa de pessoas dotadas de aptidão, médiums, né? Se não tiver, não acontece o efeito. Aí eu já falei, poderia acontecer em minutos, meia hora, 1 hora, dependia muito da força mediúnica, do ambiente, tudo isso, assim como é hoje, tá? Depende tudo do preparo do lugar, tipo, se for fazer uma sessão mediúnica, ela depende das pessoas, do preparo, dos médiuns que tem ali, a qualidade, o que vai resultar dessa sessão, ela vai toda de encontro a esse preparo. As mesas inicialmente faziam movimentos circulares, foram testadas algumas práticas, né, que depois visto que não fazia diferença, tipo alternação dos sexos. Às vezes eles achavam que tipo era um homem, uma mulher, para que daí houvesse a comunicação, que mais tarde foi visto que não era dessa maneira. Tipo de roupa, tipo de mesa, o contato, né? E aí, só que dessas práticas, a prescrição de manter o silêncio e a paciência permanecem como regra. Quando o efeito começa a produzir-se, geralmente se ouve um pequeno estalido na mesa. Sente-se como um fenômeno que é o prelúdio do movimento. Tem-se a impressão de que ela se esforça por despregar-se do chão. Depois, o movimento de rotação se acentua e acelera ao ponto de adquirir tal rapidez que os assistentes se veem nas maiores dificuldades para acompanhá-lo. Uma vez acentuado o movimento, podem elas afastar-se da mesa, que esta continua a mover-se em todos os sentidos, sem contato. Doutras vezes, ela se agita e ergue, ora num pé, ora noutro, e em seguida retoma suavemente sua posição natural. Doutras, entra a oscilar imitando o duplo balanço de um navio. Doutras, afinal, mas para isso necessário se faz considerável força mediúnica e destaca completamente do solo, e se mantém equilibrada no espaço, sem nenhum ponto de apoio, chegando mesmo, não raro, a elevar-se até o forro da casa, de modo a ser possível passar-lhe por debaixo. Depois, desce lentamente, baloiçando-se como o faria uma folha de papel, ou senão cai violentamente e se quebra, o que prova de modo patente que os presenciam o fenômeno não são vítimas de uma ilusão de ótica. Isso está no livro dos médiuns, tá? No capítulo 2. Ah, tá. Aqui é da coleguinha. Então, né, diante de tudo que foi sendo visto, mesmo para o Kardec, os fenômenos, para ele ainda, ele acreditava que os fenômenos tratavam-se de força magnética, fluido magnético, ação de fluidos elétricos, enfim. E aí ele achava que as mesas girantes eram uma brincadeira e que logo iria acabar. Então, essa é a minha parte. Agora eu vou passar para a coleguinha.
Boa tarde. Vamos dar continuidade, então, né? Depois que as mesas girantes viraram um sucesso, era uma brincadeira, digamos assim, visto pela maioria, porque eles não tinham referência de onde pesquisar isso. De onde que vem essa força, como que vem essas respostas, não tinha nada por escrito onde eles pudessem pesquisar, buscar, né, uma fonte, uma explicação. Né? Então é aí que entra o nosso grande amigo Allan Kardec, né, que é a grande figura da história do espiritismo e é a figura que ficou marcada, na verdade, para todos nós. Então, Allan Kardec, ele foi um professor e o codificador da doutrina espírita. Né? Mas para que a gente entenda um pouquinho, vou colocar para vocês a pessoa do Allan Kardec, né? O ser humano que ele foi antes dele se tornar, então, essa pessoa que codificou a doutrina. Então, o nome dele, na verdade, não era Allan Kardec, era um pseudônimo que ele usou. O nome verdadeiro dele era Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele era muito conhecido como professor Rivaio. E como ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento, na época ele era conhecido. Ele participava de assembleias, de grupos de pessoas estudiosas. Né? Mas vamos para o começo. Né? Ele nasceu em 1804, na França, na cidade de Lyon. Ele foi aluno de Pestalozzi. Né? Então, para quem não conhece, Pestalozzi foi um grande educador, também na Suíça, em Yverdon. E ele tinha um método de ensino bem diferenciado, muito à frente daquela época, né? Como, olhando hoje em dia, ainda está à frente do nosso tempo. Se a gente for olhar, né, o quanto precisa haver essa evolução na educação nos dias de hoje. Né? Então, lá no método de Pestalozzi, ele gostava de observar a naturalidade das crianças. Ele não queria forçar um padrão de ensino, algo que as crianças eram obrigadas a seguir. Né? Ele queria ver o que as aptidões naturais que elas tinham, o que elas traziam em si, para desenvolver isso nelas, né? Até para poder formar quem elas iriam ser, o que elas se formariam futuramente, profissionalmente. Então, depois que ele se formou, aos 18 anos, ele volta para a França e ele passa já a lecionar, né, dar aulas e trabalhar em traduções, e ele prepara o seu primeiro livro sobre questões da educação. Então, se a gente for olhar, 18 anos, né? Ele era bem jovem já para esse início de carreira, para toda essa evolução que ele já tinha, que ele já vinha estudando. Ele escreveu diversos livros voltados para a melhoria da educação do ensino, para pais e professores, sempre seguindo o método de Pestalozzi. Né? Até nessas pesquisas, eu até assisti um vídeo de uma historiadora, onde ela comenta que vários desses conceitos que ele colocou nesses livros vieram a ser usados na França só 100 anos depois. Então, assim, ele era muito à frente já, né, na época que ele viveu. Em 1825, aos 21 anos, ele criou a sua primeira escola de ensino primário, nos moldes também pestalozzianos, mas ele enfrentou difícil concorrência das instituições congregacionais particulares e tradicionais. E também toda a questão da religião, né, da Igreja Católica, essa influência que era muito forte. E logo após, em 1826, surge então a instituição Rivaio, que era uma escola técnica que ele fundou e funcionou até 1834. Então, foram 8 anos que a escola ia muito bem, né, mas ele tinha uma sociedade com um tio dele que acabou desviando parte desse dinheiro e ele se obrigou a fechar essa instituição. Então, ele passou bastante dificuldades financeiras, se a gente for olhar, desde o início da sua vida, ele sempre se deparou com isso, calotes, dificuldades, né, por mais desconfiado que ele fosse, por mais cauteloso. Né? E, de 1835 a 1840, ele fundou na própria casa dele cursos gratuitos, onde ele lecionava química, física, anatomia comparada, astronomia, fisiologia, retórica, francês e matemática. Já cansou até de ver, né, tudo que ele sabia, os conhecimentos, tudo que ele lecionava. Né? E, se a gente for olhar, além disso, ele trabalhava com traduções. Né? Então, além desse conhecimento todo, ele dominava 6 línguas, né? Que eram... Vou até ler, gente, para não me perder, porque... Ele falava, então, francês, alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol. Então, além das aulas, ele ainda fazia as traduções, né, para ele também prover o sustento dele.
E nesse meio tempo ali, em 1832, foi quando ele casou com a Amélie Gabrielle Boudet, né, que é a famosa Madame Kardec, a sua esposa e companheira, que também lhe auxiliou bastante. E vamos falar um pouquinho dela, né? Por mais que o Kardec foi a pessoa principal, tinha aí por trás também uma grande força, né, feminina que ajudou bastante e acompanhou. Então, a Amélie Gabrielle Boudet nasceu em 1795, também na França, no sul de Paris, e ela era 9 anos mais velha do que o Rivaio. Então, se hoje em dia já é estranho, né, estranho entre aspas para algumas pessoas, um casamento onde a mulher é mais velha que o homem, imagina naquela época, né, era um escândalo, né? Nossa, casar com um homem mais novo, né, ou um homem casar com uma mulher 9 anos mais velha, né, se a gente for olhar, olha tudo que eles passaram, né? Ela também foi aluna de Pestalozzi, né, mas eles não se conheceram lá. E ela se formou como professora de artes e letras, e ela foi escritora e artista plástica. Ela escreveu e publicou 3 livros relacionados a artes e a poesia. Então, a Amélie, né, ela também era muito à frente do seu tempo, numa época onde as mulheres eram criadas para casarem, cuidarem da casa, dos filhos, né? Ela foi em busca do objetivo dela, que era estudar, ter uma profissão, né, ser uma pessoa, né, diferenciada daquele tempo. Então, ela era uma mulher que participava de conversas que outras mulheres não participavam, e ela casou bem tarde, se a gente for olhar. Quando ela casou com Pestalozzi, não, com Kardec, ela já tinha 37 anos. Né? Então, na verdade, os dois casaram tarde. Né? Ele tinha 28, ela tinha 37. Então, naquela época, casava-se com 15 anos, né? 14, nessa faixa, na adolescência. Né? E eles tinham muitas coisas em comum. Então, ambos eram pedagogos, ambos falavam mais de 2 línguas, eles eram escritores, gostavam de artes e vinham de famílias católicas. Mas eles sempre foram muito abertos a novos aprendizados. E eles se conheceram num evento voltado à literatura, num sarau. Né? Então, como eles costumavam frequentar locais assim, né, acabaram se encontrando e se conhecendo dessa forma. E, claro, que foi um tempo até eles se casarem. Né? Como a gente já sabe, antigamente era muito mais demorado esse processo de namoro, noivado, casamento, né? Não era diferente com eles. Né? Mas eles se comunicavam por cartas, e eles tiveram, sim, uma relação bem amorosa, humana. Né? Então, a gente tem que olhar o lado que eles também foram, né, pessoas como nós, pessoas comuns, mas eles eram muito à frente. Né? Então, a gente sempre vê uma figura tão séria, né, do Kardec, uma imagem de homem firme, sério, mas a gente sabe, através de histórias da biografia dele, que ele foi uma pessoa bem animada. Né? Então, amigos da época dele falam que ele era uma pessoa divertida, que ele gostava de fazer brincadeiras. Né? E também não é difícil a gente imaginar diferente, até porque ele teve toda essa formação pestalozziana. Né? E Pestalozzi também foi uma pessoa muito amorosa, muito caridosa e que estava de braços abertos para todos. Crianças, adultos. Né? Então, eles se formaram, tiveram uma formação bem diferenciada e que acabou influenciando muito nessa missão que eles se empenharam. Né? Isso fez a diferença na hora de estabelecer um método, na hora de fazer uma investigação criteriosa e séria. E eles trabalharam juntos na reforma da educação. Mesmo terem herdado alguns bens, eles tiveram muitos calotes, como eu falei antes, muitas dificuldades financeiras. Né? E após a eleição do presidente Luiz Napoleão Bonaparte, vem a reforma no ensino, que só beneficia as escolas de origem religiosas. Não sei se vocês assistiram já o filme que está passando no cinema, sobre Kardec, né? Mas ali passa um trechinho bem interessante, onde a Igreja Católica meio que obriga, né, as crianças a terem aula de catolicismo. Né? Então, eles veem uma rigidez muito grande nessa questão. E onde o Kardec não era a favor. Né? Ele era contra fazer essa mistura de religião nas escolas. Né? Ele queria que a criança estivesse ali para aprender, para se formar, né? Como um profissional, como uma pessoa, sem considerar essa questão religiosa, né? Sem misturar isso. Onde, inclusive, ele acabou se demitindo, se aposentando e não querendo concordar com isso, né? Ser conivente. E o fenômeno das mesas girantes
surgiu cerca de 20 anos após a união deles, né? Então, eles já estavam um bom tempo juntos quando veio realmente essa missão de pesquisar, de investigar esses fenômenos. Então, Rivail, ele havia estudado o magnetismo, né, ou o que eles chamavam de mesmerismo, e ele foi convidado por um amigo seu, que também era um magnetizador, a assistir uma das sessões das mesas girantes. Ali coloquei 1855, foi quando ele foi assistir a primeira sessão, mas ele já havia sido convidado várias vezes antes disso, né? E ele via que era muito frívolo, sabe? Como a Grace comentou, né? As pessoas faziam as sessões como um divertimento, né? Com quem que eu vou casar? Quantos filhos eu vou ter? Enfim, eram perguntas que não levavam a nada, né? Se for olhar bem, não agregavam à sociedade, às pessoas, né? Não agregava algo maior, né? Então, ele demorou bastante para se deixar, né, participar de uma sessão dessas, porque ele não acreditava que era algo sério. Ele só foi mesmo porque foram amigos dele que tinham conhecimento, que faziam uma sessão mais séria e fechada, né? Ele sabia que não era algo bobo, ele realmente, então, decidiu se render, né? Ele e a esposa dele que participaram juntos. Então, ambos sempre foram muito céticos e questionadores. E, como eu falei, eles foram a várias outras sessões, mesmo depois dessa primeira, para averiguar e verificar o que esses espíritos, né, ou essa força inteligente respondia. E eles preferiam ir em casas diferentes, onde tinham médiums diferentes, para poder fazer essa comparação. E numa das casas que eles iam era utilizado o método da cesta peão, né, que a gente viu a foto ali antes, que, segundo Rivail, excluía toda a possibilidade de intromissão das ideias do médium, já que eram duas pessoas que posicionavam as suas mãos sobre o objeto. Daí, né, como ele viu que realmente tinha algo por trás, ele quis ver comunicações mais contínuas e respostas a perguntas formuladas, que acusaram de modo evidente a intervenção de uma inteligência estranha. Então, ele pensou, bom, já que elas respondem, eu vou levar uma listinha minha de perguntas mais sérias, né, para ver o que elas vão me responder. Vamos ver se essas respostas são coerentes, se elas têm lógica. E como ele era uma pessoa muito racional, ele buscava lógica em tudo. E, através dessas perguntas, ele chegou à resposta que tantos queriam, né? Como que o espírito, ou o ser invisível, que era como eles chamavam, atuaria sobre a matéria inerte? Simples. Através dos fluidos do médium. A combinação dos dois fluidos, do espírito e do médium, seria o responsável pela dança das mesas, né? Então, como a gente falou antes, a mesa não ia se mexer se não tivesse uma força mediúnica por trás. Assim como nenhum fenômeno hoje em dia acontece se não tiver alguém com mediunidade, né? Eu estou lá na minha casa, né, como a gente vê no estudo do Livro dos Médiuns, e eu quero deixar um papel para ver se vem uma mensagem para mim. Mas, se não tem força mediúnica por perto, né, não tem na minha casa, não tem próximo da minha casa, não vai acontecer nada, né? Só aconteceria se tivesse realmente alguém ali com mediunidade. E foi isso que ele concluiu, né? Então, como a gente viu antes, as pessoas não tinham onde buscar essas respostas, né? Então, foi um grande papel, um grande empenho que ele fez para dar, então, essa referência a quem buscava. E, a cada nova revelação, Rivail ficava mais convencido da necessidade de compartilhar com o público as informações recolhidas naquele processo de entrevistas com o invisível. Até que, numa das sessões, lhe visitou um espírito que se nominou como a Verdade, que se colocaria à sua disposição durante os próximos meses para ajudar-lhe em sua missão, né? Então, o espírito da Verdade trouxe essa revelação de que ele fora o escolhido para dar continuidade a essas pesquisas e compilar todas essas informações. Mas eles deixaram bem claro, vai ser difícil, você vai ter dificuldades, né? Você vai ser perseguido, e você vai ter que ser firme para continuar e para concluir essa missão, né? Pegar ou largar. Olha que proposta difícil, né? Na verdade, qualquer um poderia dizer, não quero me incomodar, né? Eles já eram pessoas com mais de 50 anos. Né? Hoje em dia, uma pessoa com 50 anos a gente considera muito jovem, mas naquela época não. Naquela época, a expectativa de vida era bem menor, né? Então, eles podiam simplesmente, eu quero descansar, eu quero viver o resto da minha vida bem, né? Não, eles arregaçaram as mangas e resolveram assumir esse grande trabalho, né? As perseguições ocorreram realmente,
A gente vê ali alguns exemplos no filme, inclusive, né, que é bem interessante. Inclusive, livros foram queimados, né, o Livro dos Espíritos. Mas isso só ajudou a divulgar mais ainda essa doutrina, né, porque essa fogueira de Barcelona ficou famosa no mundo inteiro, né? Então, os livros chamaram mais atenção ainda. Fez o papel contrário do objetivo, né? Que era queimar e destruir tudo. E não destruiu, né? Só aumentou a popularidade ainda mais. E quando ele finalmente então lançou o Livro dos Espíritos, foi no ano de 1857. Né? Então, a primeira vez que ele foi assistir a sessão foi em 1955. Em 57 ele lança o primeiro livro. Então, se a gente for olhar, ele fez muito rápido, né? Em 2 anos, ou um pouquinho menos de 2 anos, ele lançou a primeira obra, que, na verdade, foi dali que surgiram as outras demais. Né? A grande base está no Livro dos Espíritos, que foi a primeira grande pesquisa que ele fez. E ele adotou o pseudônimo, então, Allan Kardec, para diferenciar essas obras espíritas das obras que ele já tinha como pedagogo, né? Como professor na área educacional. E o nome Allan Kardec, para quem não sabe, né, foi revelado que foi um dos nomes de uma das vidas que ele teve quando ele foi um sacerdote druida. Então, ele resolveu utilizar, né, até para se proteger também as médiuns, né, os médiuns que auxiliaram nesse trabalho todo grandioso, que foram mais de 10 médiuns que ele utilizou, né, e para protegê-las e proteger-se. Allan Kardec desencarnou em 31 de março de 1869, né? Ele tinha 64 anos e ele desencarnou de um aneurisma. Né? E quando ele morreu, ele já tinha mais de 8 milhões de seguidores. Então, foram cerca ali de 10 anos, 12 anos de codificação, mas ele já tinha mais de 8 milhões de seguidores no mundo inteiro. Né? Então, esse trabalho que eles tiveram foi um trabalho bem árduo. Não era só escrever e só fazer perguntas, claro, né? Ele saiu pelos países vizinhos, dando palestras, divulgando, respondendo inúmeras cartas que chegavam, né? Depois que ele lançou o Livro dos Espíritos, eram muitas cartas que chegavam na casa deles, e aonde, inclusive, fez ele ter a ideia de lançar a Revista Espírita, para colocar, né, essas questões, esses casos que chegavam, e aonde auxiliou bastante também na continuidade dessas pesquisas. E a Madame Kardec desencarnou 14 anos depois dele, no dia 21 de janeiro de 1883, com 88 anos, de um mal súbito. Né? Mas a gente sabe que ela deu continuidade após o desencarne dele, também junto à Sociedade Espírita Parisiense, com dificuldades, né? Até porque ela já era uma velhinha de 80 e poucos anos, né? Então, mas ela se manteve ativa para continuar essa divulgação, continuar que a doutrina espírita se disseminasse. Pode colocar o vídeo, Dudu. Só antes de continuar, vou passar o trailer do filme para quem não viu, né? E até em caráter de divulgação, que a gente tem mais aqui divulgar realmente o filme e essa história, né? Para que todos conheçam. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos. As pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso não é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde.
Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não citou meu nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Então, ali o trailer já dá para ter uma ideia, né, de como vai ser o filme, né, mas acho que demonstrou muito bem a questão das mesas, de como elas se moviam sozinhas. Eu acho que ficou bem real, né, para a gente entender como é que era naquela época. Também as perseguições que ele sofreu, né, enfim, tudo o que aconteceu. É claro que tem muitos detalhes, né. Se a gente fosse colocar realmente, eu acredito que daria um filme muito mais longo, né, mas para a gente só até para entender, né, esse filme ele é em homenagem aos 150 anos de desencarne do Allan Kardec. Então, por isso que foi lançado e está sendo divulgado. E quanto mais pessoas forem assistir, mais tempo ele fica, né? Tá no Norte Shopping. Só no Norte Shopping aqui de Blumenau. O Cinépolis. É? Também? Ah, tá. No Parque Europeu também. No Shopping Parque Europeu também. Como é que é o nome do cinema lá? Arcoplex. Então, só para a gente finalizar, vou só passar para vocês algumas lições para nos espelharmos nos Kardec, para a gente também tentar, né, evoluir um pouquinho mais nessa nossa jornada terrena enquanto estamos aqui. Esse texto ele está no nosso blog, né, mas eu achei bem pertinente a gente colocar no dia de hoje para dar continuidade a essa apresentação também. Primeira lição. Seja aberto a novos assuntos. Não critique ou duvide sem conhecimento. Busque mais informações e procure aprender sobre, para depois dar a sua opinião. Então, por mais céticos que eles eram, por mais desconfiados e lógicos, eles deram essa abertura para o novo, né? E nós? Será que nós estamos abertos para algo novo? Abertos a aprender algo diferente? Né, a pelo menos averiguar, então, investigar antes de a gente dizer não, né, antes de fechar as portas aí do nosso coração, do nosso espírito. Né, então, essa é a primeira lição, a primeira dica que a gente tem que aprender com os Kardecs. Segunda, lute pelo que você ama fazer. Né, então, a gente vê bem claramente pela história da Amélie Gabrielle, né, que ela realmente lutou pelo que ela quis. Ela não quis seguir aquela linha de como as mulheres eram na época. Claro que a criação e a educação que ela teve deram essa abertura para ela também, né? Mas ela resolveu se formar e estudar pelo que ela queria fazer. Bem como o professor Rivaio também, né? Quando ele renuncia ao magistério de mais de 30 anos para seguir o que ele acreditava, né? E não aquilo que não lhe fazia bem ou ele não concordava, né? Ele quis ir pelo que ele achava que era mais verdadeiro e mais sincero. 3, siga sua intuição. Né? Então, ali, com certeza, ambos tiveram que seguir muito a intuição. E a gente sabe que a gente está rodeado de espíritos que querem nos ajudar, que estão conosco lutando, sabe, torcendo pela nossa vitória, né, enquanto aqui. E eles sempre estão intuindo, sempre estão nos aconselhando. Né? Então, vários termos técnicos que a gente vê nas obras da codificação são termos que ele teve que criar, né? São termos novos, não tinha antes disso. Então, da onde ele tirou tudo isso? Né? Então, claro, grande parte foi com estudo, mas também foi usando a intuição e acreditando nessa intuição, né? Acreditando no que é importante, no que é verdadeiro e lógico. 4, não deixe que dificuldades financeiras lhe impeçam de continuar. Sempre há o momento certo e a ajuda virá. E aqui cabe não apenas a dificuldades financeiras, né, mas as dificuldades que nós temos em geral.
dificuldades em relacionamentos, dificuldades de trabalho, dificuldades familiares, enfim. São tantas, né? Todos nós temos e todos passamos, e se não passamos, a gente vai passar. Né? São pequenos testezinhos ou provas que a gente vai passar aqui nessa encarnação para ver até onde a gente vai. Né? Até a gente passou um texto essa semana bem legal com de um outro autor sobre algumas dicas também que a gente pode aprender com o filme, com o Kardec, né? Onde achei bem interessante que ele coloca essa questão também, né? De que a gente está sempre rodeado desses espíritos e nem sempre a gente dá valor, né? Esses conselhos mentais que a gente recebe, enfim, né? Tantas outras coisas que a gente passa e a gente às vezes esquece até de fazer uma oração, né? Que talvez ali a gente já conseguiria se acalmar e abrir mais a nossa mente para ouvir os aconselhamentos melhor ainda, né? 5. Não deixe o desânimo lhe abater. Preconceitos e pré-julgamentos equivocados sempre vão existir. E nada melhor do que o exemplo deles para a gente entender essa questão do preconceito, né? Que com certeza foi grande. Ele participava de grupos de estudiosos, onde ele foi retirado, né? Porque eles pensaram, meu, Rivaio, você está ficando louco, né? Que negócio é esse? Você começar agora com essa coisa de espiritismo, né? E o nosso grupo e o que você participa aqui, poxa, usa a lógica, né? Mas eles não se abriram para entender e ouvi-lo, né? Saber do que se tratava isso. Né? Então, isso é só um exemplo, né? Diante de vários outros preconceitos que eu tenho certeza que ele passou, que ambos passaram. E se ajudaram também, né? Porque a gente também tem que aceitar ajuda, né? Onde ali a esposa dele veio e estava à disposição também para dar essa força, para ajudar ele com o trabalho, tanto operacionalmente como emocionalmente. E a 6ª, deixe a preguiça de lado e mantenha jovem o seu espírito ativista. Né? Então, a gente às vezes se acha velho, né? Mesmo tendo bem menos idade do que eles tinham. 30 anos, tem gente que já se acha velho para começar uma faculdade. Né? Não, agora eu já estou com 30 anos, eu vou ter que mudar minha vida toda. Não, está tarde demais. Né? Não é tarde. A gente não sabe até quando a gente vai viver. Né? Eu sempre falo, se a gente viver até os 100, olha quanto tempo tem pela frente, né? E o que a gente quer levar com a gente? A gente não vai levar o que a gente tem, a gente vai levar o que a gente é, o que a gente estudou, né? Toda essa bagagem que a gente construiu aqui é que vai ser levada conosco para outras vidas também. Né? Então, ali eles não tiveram esse relaxamento, essa preguiça, não, né? Como eu falei antes, eles podiam ter se acomodado, né? A gente está tão idoso, vamos deixar para outra pessoa, né? O Espírito da Verdade falou, se você não der conta, tem outros. Né? Ele não falou que era só ele que podia fazer. Mas ele assumiu, né? Ele peitou isso e encarou de frente. Né? Então, é um exemplo bem forte para a gente também seguir. Né? Às vezes a gente acha, inclusive, que a gente faz muito. Né? Uma vez por semana eu vou lá no centro, já está bom. Né? E já fiz demais. Né? E não é demais. Né? A gente tem que realmente ter força de vontade, que é o esforço e a nossa vontade é que vão levar a gente para a evolução e para esse resultado que a gente veio atingir aqui. Né? Então, só algumas dicas, algumas lições. Né? Quem quiser, tem o texto completo lá no blog da CEIU também. Quiser dar uma olhadinha lá e pegar o texto, fiquem à vontade. Né? E a gente vai dar continuidade na próxima aula, tá? Essa questão da codificação. Então, por hoje, é isso. Né? E vocês podem ir para o intervalo. Obrigada.